Então vamos tocar a nossa pauta em frente. Em entrevista ao Estadão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, defendeu o projeto que define punições por abuso de autoridade a procuradores da Justiça e da República. Para o magistrado, a medida pode evitar o surgimento de falsos heróis que cometem excessos em nome, supostamente, de um combate à criminalidade. Esse supostamente é do raciocínio dele, tá? Não meu. Aspas, o cemitério está cheio desses falsos heróis. Eles são apresentados por vocês, da mídia, né, como tal, e acreditam nisso. Depois, coitados, passam a ter um grande problema de depressão, obviamente antes de desaparecerem por completo. Fecho aspas. É a declaração de Gilmar Mendes. Questionado sobre o fato de o ministro Sérgio Moro ser tratado como herói por parte dos brasileiros, Mendes disse que ao longo da história, outras pessoas com característica heróica deixaram de ser lembradas quando constataram-se inconsistências em suas condutas. Aspas, se eu fosse listar todos esses episódios, teríamos vários desses personagens que já não são mais lembrados, como o procurador Luiz Francisco, o delegado Protógenes Queiroz, que a mídia em algum momento transformou em herói e quando se revela sua inconsistência, a mídia lhes dá um enterro silencioso. Se a mídia já tivesse feito um exame, talvez a gente não tivesse de conviver com esses falsos heróis da atualidade. Em geral, não tem vida longa. Fecho aspas. O maior problema, Augusto Nunes, do Brasil não são os falsos heróis, são os vilões de verdade. Os verdadeiros vilões, que são os corruptos e lavadores de dinheiro que assaltaram os cofres públicos, que bolaram um grande esquema de corrupção, de favorecimento de empresas para obtenção de contratos públicos em troca de pagamento de propina, ou seja, venda de favor e influência de quem está dentro do Estado para quem estava fora. Esses sim são os verdadeiros vilões. Esse negócio de chamar o Moro de herói ou não chamar de herói, isso fica a critério de cada um. Ninguém precisa ser absolutamente perfeito para cometer atos que são louváveis. Atos corretos, atos que colocaram na cadeia corruptos poderosos. Isso o Sérgio Moro fez. E a invejinha do Gilmar Mendes não vai conseguir mudar isso. É óbvio que ele pode dar uma canetada, ele pode dar um voto, fazer uma decisão lá no STF, mas vai precisar de apoio de outros ministros. O que ele não conseguiu nessa tentativa de soltura da terça-feira, né, se eu não me engano, anteontem, exatamente. Fala, olha, Augusto. a inveja é um negócio muito grave, né? Ele, cada vez mais, ele deixa claro que gostaria, sim, de ser um Sérgio Moro, né, para ter a popularidade que tem o Sérgio Moro e que ele nunca terá. O cemitério está cheio de falsos heróis e está cheio também de juízes de quinta categoria. Juízes que não têm preparo para tal, porque são apenas advogados nomeados para interpretar a Constituição e, de repente, influenciados pela toga, né, eles começam a se achar super-homens. O Gilmar Mendes, ele age há muito tempo como juiz dos juízes. Ele fiscaliza todos. Quem não vota como ele não está preparado para ser juiz. Isso sim é arrogância. Eu conheço pouco o Sérgio Moro, mas suficientemente para dizer que está aí alguém que não é arrogante. Não é arrogante, nunca reivindicou a condição de herói. É que ele vive num país tão carente de juízes dispostos a punir qualquer culpado, que foi o povo brasileiro que começou a dar a ele o tratamento de herói. Eu me lembro que num evento promovido pela Jovem Pan, ele estranhou o fato de ter sido aplaudido de pé, como sempre ocorre em suas aparições públicas. Foi aplaudido de pé pela plateia e disse assim: olha, eu realmente não entendo esse tipo de reação, porque eu estou cumprindo o meu dever. E eu fiz o seguinte comentário, eu falei: pois é, doutor Moro, veja como o povo brasileiro pede pouco, que é um juiz que cumpre o seu dever. Esse cumpriu e ajudou a mudar o país. Agora, o Gilmar Mendes não tem autoridade para fazer isso. Ele está sendo injusto, ele sabe que o Moro não reivindica a condição de herói, muito menos um falso herói. Ele não é falso coisa nenhuma, não. Ele é um juiz de verdade. E se não tivesse surgido no Brasil um Sérgio Moro, e hoje toda essa garotada aí que está começando na carreira de magistrado quer ser Sérgio Moro, boa parte deles
como os de antigamente, há algumas décadas queriam ser o Nelson Hungria, esses agora querem ser sim o Sérgio Moro. Eu não conheço nenhum jovem juiz, e conheço vários, que queira ser o Gilmar Mendes. Eu acho que meio mundo quer ser o Sérgio Moro. Por quê? Porque o Brasil precisa de exemplos de honestidade. E são tratados honestos como heróis, porque mesmo na magistratura, a carência de juízes corajosos e retos é muito grande. É muito grande, só isso. Há um deserto de juízes como o Sérgio Moro e por isso ele recebe tratamento de herói que nunca perseguiu. Zé Maria Trindade. O Chico Anísio dizia que herói é aquele que não teve tempo de correr, né? Na verdade, Augusto, olha que ponto nós chegamos no Brasil. Um profissional que cumpre o seu dever ali rigorosamente, né? É considerado herói e é sim, e existem vários exemplos em todo o país, juízes, promotores e outros funcionários públicos, né? Policiais e tal, vários, né, que são heróis do dia a dia. No caso do juiz Sérgio Moro, ele colocou em risco a sua própria carreira, porque ele sabia que enfrentaria poderosos, e enfrentou poderosos. A força-tarefa Lava Jato, e eu gosto de dividir ali, né? Não foi só o juiz, não foi só a Polícia Federal, não foi só o Ministério Público, não foi só a Receita Federal, que todo mundo se esquece dos peritos da Receita, né, que estavam lá, mas uma soma, um time. A Lava Jato funcionou por isso, foi um time. Vou te dizer, uma vez eu estava aqui numa solenidade aqui, tipo uma festa e tal, numa mesa, e o ministro do Supremo Tribunal Federal estava nessa mesa. E ao lado, um advogado desses grandes advogados que atuam aqui. Eu nunca falo um dos melhores, mas um dos mais caros advogados, porque é o preço caro, se é melhor ou pior, eu tenho dúvidas. E num determinado momento, houve o debate sobre indicação de ministro para o Supremo. Eu me surpreendi com o advogado dizendo que a vida dele toda, ele é um advogado por nascença, ele dizia, e por vocação. E aí ele me falando, o advogado, que nunca serviria para ser um juiz, ele não conseguiria. Veja a honestidade pessoal desse advogado, dizendo que o trabalho dele, todo o esforço dele, toda a vida dele era de ser advogado. E o ministro do Supremo me contou várias histórias do que é uma pessoa vocacionada para ser juiz, que gosta e entende o que é a responsabilidade da toga, né? E um juiz que não é, e que é um advogado. E a gente vê claramente isso no Supremo, né? Porque aí a pessoa já chega no Supremo, não passa por uma carreira de juiz que começa no interior e tal. E é completamente diferente a atitude, o raciocínio e a defesa do juiz e do advogado, embora os dois são operadores do direito e trabalham na área jurídica. Essa entrevista aí, o ministro Gilmar Mendes mostra que é advogado, não é juiz.